Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 11 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-las conhecidas ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra e o testemunho de Jesus Cristo. Felizes aqueles que lêem a palavra destas profecias, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aí João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para ouvir o seu Deus e Pai, para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre, amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9: eu, João, irmãos, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por detrás de mim uma forte voz como de trombeta, que dizia: escreve, João, no livro tudo o que você vê, e envia a essas 7 igrejas que estão na Ásia, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora abre comigo o texto que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, para a gente ler junto. Amém? Apocalipse 3, versículo 7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso. Isso diz o que é santo, isso diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também darei a ele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você pode fechar seus olhos nessa noite? Senhor Jesus, estamos, Senhor, aqui em mais um domingo de conferência, Pai, nessa noite, Senhor. Eu te peço graça, Pai, eu te peço misericórdia, para que a sua palavra, Senhor, possa ser ministrada nesse altar, Pai amado. Deus, Tu conheces, Senhor, a intenção do meu coração, Senhor. Senhor, por mais que as pessoas que estão aqui nessa noite desejam nessa noite não dar glória a Deus nessa mensagem, mas o meu maior desejo é que elas saiam daqui nessa noite, Senhor, entendendo o que foi pregada e sejam edificadas, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra. Pai, eu ainda creio numa palavra que é viva, eu ainda creio, Jesus, numa palavra que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Então, Pai, nessa noite, através da Tua palavra, eu creio, Senhor, e posso ver pelos olhos da fé que vidas serão tocadas aqui nesse ambiente. Eu creio, Pai, que pelo poder que há na Tua palavra, vidas serão transformadas, casas serão mudadas, histórias serão mudadas, vidas serão libertas e portas serão abertas para a nossa vida nessa noite. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço, manifesta a Tua glória, fala conosco. Precisamos, Senhor, ser palestrados pelo poder que há na Tua palavra, Pai. Fala conosco, meu Deus, essa é a minha oração nessa noite. Você que pode, aplauda o nome de Jesus, diga amém e tome teu lugar, já dando glória a Deus, vai. Gente, vamos lá.
Seguindo a mesma linha de introdução que o pastor trouxe aqui na primeira carta que João escreve a Éfeso, antes da gente conversar aqui sobre Filadélfia, eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre a vida de João. Eu não quero ser repetitivo no que o pastor falou, mas para a gente entender o contexto dessa mensagem, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a vida do João, na qual você já aprendeu que ele estava preso e exilado numa ilha chamada Patmos, né? Então, nessa noite eu tenho a certeza que eu não vou falar nada além daquilo que você conhece. Eu só vim aqui nessa noite reafirmar aquilo que você já sabe. Quem deseja e quer ouvir a palavra de Deus nessa noite, dê um glória a Deus nessa noite. Você sabe que devido às pregações que João pregava e por causa da sua influência, João ele é exilado nessa ilha chamada Patmos. A perseguição aos cristãos era comum durante o governo romano, durante o primeiro século após a vinda de Cristo, pastor. Durante durante o Império Romano, especialmente sobre o governo de imperadores como Domiciano, os cristãos, incluindo João, enfrentaram perseguições terríveis. Por quê, Felipe? Por causa do Evangelho de Jesus. Então os cristãos, incluindo João, enfrentaram essas perseguições terríveis por autoridades romanas, que muitas das vezes, pastor, enxergavam o cristianismo como uma ameaça ao sistema romano. João, por sua vez, e a sua dedicação, irmã Andréia, à palavra de Deus, João, por sua dedicação e a sua liderança exemplar à comunidade cristã, João, então, ele foi considerado uma figura proeminente e, ao mesmo tempo, Ruth, uma ameaça também ao sistema romano. Então, é por isso, irmãos, que João, ele é levado, exilado a essa ilha chamada de Patmos. Para quê, Felipe? Como uma forma do governo tentar silenciar a voz que João tinha no mundo. Já que eles não podem matar João, já que eles não conseguiram matar João, nós temos uma nova estratégia. Qual é a estratégia? Já que a gente não pode matar, a gente vai deixar João sozinho. Já que a gente não pode matar João, a gente vai silenciá-lo e impedir a influência que João tem no mundo. Só que quem está exilando, preste atenção nisso e guarda para a tua vida. Quem está exilando João, irmã Andréia, está tentando parar o ministério que João exercia. Quem está exilando João está pensando, agora João vai ter que parar. Quem está exilando João está falando, agora João vai ter que desistir. Agora sim nós vamos silenciar a voz de João e acabar com a influência que João tem no mundo. Só que eles se esqueceram de algo muito importante. Algo muito importante que eles deveriam ter lembrado. O quê? Que apesar do exílio que João enfrentava, João continuava firme com a tua fé em Cristo Jesus. Apesar do exílio e da perseguição que João enfrentava, João continuava firme com a sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, quem está exilando João está afirmando, agora João vai ficar sozinho. Ô Elton, eu quero ver agora quem vai ter acesso a João. João agora está abandonado. Eu imagino eles dizendo, eu quero ver agora de onde João vai tirar as suas forças para ficar de pé. Eu quero ver agora o que João vai fazer, já que ele está longe de tudo, já que ele está longe de todos. Mas eu dou glória a Deus, porque eles se esqueceram que João poderia estar longe dos templos, João poderia estar longe das pessoas, João poderia estar longe dos púlpitos, mas Jesus continuava bem pertinho de João. Oh glória, quem exilou João já decretou falência. Quem exilou João tem a certeza que o ministério de Cristo acabou na vida de João. Quem exilou João tem a certeza que João não vai mais influenciar o mundo. Mas eu dou glória a Deus. Por quê, irmã Andréia? Porque enquanto estão pensando que João vai parar, enquanto estão pensando que Jesus não vai mais falar com João, enquanto estão pensando que João não vai ter mais influência, não vai mais ouvir a voz do mestre, em Apocalipse capítulo 1 versículo 10 e 11, João diz, eu fui arrebatado no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como uma voz de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E João, o que você vê, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. O que eu estou falando aqui é que o império podia ter o poder de jogar João naquela ilha
e até podiam impedir João de sair dela, mas o império não podia impedir Jesus de ir até João e gritar no ouvido dele: ô João, o teu ministério ainda não acabou. E parece que eu estou pregando isso daqui para alguém nessa noite. Estão tentando parar você, estão dizendo que você não vai mais pregar, estão dizendo que você não vai cantar mais, que você não vai mais conseguir se levantar, mas eu vim aqui como profeta de Deus gritar isso para você: ô João, o teu ministério ainda não acabou. Oh, aleluia. Por que, Felipe, meu ministério não acabou? Porque quem dá a última palavra continua sendo Deus na tua vida. Quem dá a última palavra e decreta ainda continua sendo o seu Deus. Então, em meio àquele cenário de caos, no meio da frustração, pastor, no meio daquele exílio que João enfrentava, Jesus ele se apresenta para João e libera algumas palavras para ele. No meio do exílio, no meio do cenário de caos, no meio da frustração, Jesus se apresenta para João. Ô Felipe, o que você está dizendo isso? Que independente do cenário que você esteja vivendo hoje, Jesus veio ao teu encontro. Eu vou repetir isso daqui. Independente do cenário que você esteja vivendo, hoje Jesus veio ao teu encontro. Para quê, Felipe? Para reativar o ministério de Jesus que estava parado na tua vida. Hoje Jesus veio ao teu encontro. Ele pega na mão do seu irmão, fala para ele, se ele estiver dormindo, acorda ele, chacoalha, fala para ele: hoje, vamos, fala, hoje, independente do cenário, Jesus está reativando o ministério. Rebácia. Senta, escuta. Traz água para mim, por favor. Pastor João agora, ele vai receber uma direção de Jesus. Ô Felipe, que direção é essa? Jesus me guarda. Glória. João, escreve o que você vê e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. João agora vai começar a escrever, pastor, e a enviar as cartas. João primeiro ele vai escrever, Rúdson, para a igreja que estava em Éfeso. Depois João vai escrever a igreja que estava em Esmirna. Depois de Esmirna, João vai escrever e enviar a igreja que estava em Pérgamo. Depois de Pérgamo, quem está comigo diga amém? Depois de escrever a Pérgamo, Jesus manda João escrever e enviar cartas à igreja de Tiatira. Depois de Tiatira, João envia cartas à igreja que estava em Sardes. E agora, chegou a hora de João escrever e enviar uma carta para a igreja de Filadélfia. Quem quer nessa noite aprender sobre Filadélfia, diga amém aqui. Isso aqui foi o mestre que me ensinou, tá? Filadélfia, ela era a mais jovem das 7 cidades, Elton. Fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sobre o reinado de um homem chamado Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. A cidade estava situada em um lugar estratégico. A cidade, Rússio, ela era a principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade, guarda isso que a gente vai entender isso aqui mais para frente. A cidade, ela era chamada de a Porta do Oriente. A cidade também era chamada Pequena Atenas. Por quê? Porque em Filadélfia havia muitos templos dedicados a outros deuses. Então, Rússio, a cidade de Filadélfia estava repleta de oportunidades. Um escritor chamado John Stott comenta que ela era chamada também como a cidade dos terremotos. Por quê? Porque tremores de terra eram frequentemente constantes na cidade de Filadélfia. E por causa desses terremotos, esses tremores de terra tinham feito muitos antigos habitantes abandonarem a cidade em busca de um lugar mais seguro. O violento terremoto que devastou Sardes no ano de 17 depois de Cristo, por pouco não destruiu completamente a cidade de Filadélfia. O nome, Felipe? Filadélfia não é o nome da igreja. Filadélfia é o nome da cidade na qual a igreja está inserida. O que isso significa? Que a igreja não tinha rótulos. Não é como é hoje em dia, Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia. Não, a igreja era a igreja. O problema é que hoje a gente faz muita acepção e muita divisão no nosso meio cristão.
Nós queremos ser melhores do que os católicos. Os católicos querem ser melhor do que os presbiterianos. Os presbiterianos querem ser melhor do que os adventistas. Não havia rótulo, havia a igreja. Escuta isso. O que significa a palavra Filadélfia? Lembra que eu falei que o reinado atual era de um homem chamado Átalo II? Átalo tinha um irmão chamado Eumenes. Quem está entendendo, diga amém. Átalo, ele amava tanto esse irmão chamado Eumenes, que em homenagem ao seu irmão, ele coloca o nome da cidade de Filadélfia. E Felipe, o que significa então a palavra Filadélfia para ele ter homenageado teu irmão? A palavra Filadélfia no grego é uma das 4 palavras usada para a palavra amor. A primeira palavra no grego que simboliza o amor é a palavra eros, que significa o amor romântico, o amor dos apaixonados. Quer ver? É o amor do Elton pela Marcela. A segunda palavra no grego que simboliza a palavra amor é a palavra storge, que significa amor natural. É o amor de pai para filho, de filho para pai, de mãe para filha. A terceira palavra que simboliza a palavra amor no grego, a gente conhece bem, é a palavra ágape, que significa o amor incondicional. E esse é o amor que Deus sente pela sua igreja. A quarta palavra no grego que significa a palavra amor é a palavra filha, de Filadélfia, que significa amor entre irmãos, amor fraternal. Então, pelo amor que Átalo II tinha a seu irmão chamado Eumenes, ele fala: eu te amo tanto, que eu vou colocar o nome dessa cidade em homenagem a esse amor que eu sinto por você. Então, a cidade de Filadélfia, ela é a representação do amor fraternal, ou pelo menos era para ser. De todas as igrejas, somente Filadélfia e Esmirna não recebem cartas com teor de condenação. De todas as 7, somente Filadélfia e Esmirna não recebem cartas com teor de condenação. As 2 receberam cartas de encorajamento. As características dessa igreja que estava em Filadélfia nos mostra a sua grandeza diante de Deus, pois Jesus, ele não traz nenhuma censura, pastor, para aquela igreja, apenas elogios. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses elogios que Filadélfia recebe. Mas antes da gente entrar nos elogios, eu preciso que você leia comigo o versículo de número 7, que está em Apocalipse capítulo 3. Coloca para a gente no data show, por favor. Estou tremendo. Vamos lá, diz assim: e ao anjo que está à igreja de Filadélfia escreve. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, isso diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha, o que abre, mais forte, o que abre e o que fecha. Observa as expressões do texto. Jesus, ele inicia a carta dando ações acerca de si mesmo. Jesus é santo. Jesus, ele é verdadeiro. Jesus, ele tem a chave de Davi. Ele é aquele, Rúdio, que abre e ninguém fecha. Mas ele também é aquele que fecha e ninguém abre. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é santo em seu caráter, santo em suas palavras, santo em suas ações, mas ele também é santo em seus propósitos. Por que Jesus inicia a carta falando que ele é santo e verdadeiro? Lembra que a gente conversou agora há pouco que Filadélfia era conhecida como a pequena Atenas? Por quê? Porque em Filadélfia, o diácono Elton, possuía muitos templos em adoração a outros deuses. Então, com isso, a cidade se tornou uma cidade extremamente politeísta. A cidade de Filadélfia dividia a sua adoração com inúmeras divindades estranhas. A cidade de Filadélfia dividia a sua adoração com vários deuses. 2 deles são bem conhecidos por nós e por Filadélfia. O primeiro deus bem conhecido, a princesa Diana, conhecida como a deusa da caça e da fertilidade. O segundo deus, bem conhecido por Filadélfia, era o deus chamado Dionísio, conhecido como o deus do vinho. Então, em meio àquele politeísmo terrível, Rúdio, em meio àquela adoração a centenas de divindades, Jesus se apresenta dando uma afirmação. Qual? Eis aquele que é santo, aquele que é verdadeiro,
Trocando por miúdos para ver se você glorifica, Jesus está passando uma mensagem para os cristãos da igreja que estavam em Filadélfia. Qual é a mensagem? Ei, eu sei que vocês estão rodeados de templos. Eu sei que vocês estão rodeados por falsas divindades. Eu sei que vocês estão rodeados por falsas doutrinas. Mas só eu, Jesus, tenho a autoridade de reivindicar o título de Deus Santo e Deus verdadeiro. Ô pastor, Jesus não é a sombra da verdade. Jesus é a essência dela. Irmã Andréia, Jesus não é uma cópia de Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu não adoro a um Deus que está morto. Eu não adoro a um Deus feito de prata. Eu não adoro a um Deus feito de ouro. O meu Deus, Ruth, não são igual aos ídolos feito por mãos de homens. Como assim, Felipe? Tem boca, mas não podem falar. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem olhos, mas não podem enxergar. Tem pés, mas não podem andar. Mas o Deus a qual servimos, se prepara para a glória, é o Deus independente, é o Deus imutável, é o Deus onipresente, onisciente, onipotente, é o Deus eterno. Eu vou continuar. É o Deus perfeito, é o Deus zeloso, é o Deus justo, é o Deus amoroso, é o Deus paciente, é o Deus misericordioso. Pastor, Ele é aquele que no princípio estava com Deus, e Ele era o verbo que estava com Deus. Jonas, no princípio ele era aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías, que disse: Ele é o Messias maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Elton, ele é aquele profetizado por João Batista, que disse: Eu vos batizo com água, mas após mim virá uns que vos batizará com fogo, com fogo. Ai! Nós não adoramos a um Deus que está morto. Jesus. Nós não adoramos a um Deus falido. Nós não adoramos a um Deus corrompido. Nós adoramos aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como de latão reluzente, aquele que vem montado em seu cavalo branco. Em tua coxa está escrito: Senhor dos senhores, e Rei, e Rei, e Rei dos reis. Será que você pode levantar a tua mão e prestar adoração a esse Deus que é santo? Primeira Coríntios capítulo 5, pastor. Perdão, capítulo 8. Por mais que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, para nós, porém, para mim, porém, para você, porém, para a igreja, porém, há um só Senhor no céu, há um só Senhor na terra, e o nome dele é Jesus Cristo. Aquele profetizado que pisaria na cabeça da serpente, aquele que passeou no meio da fornalha ardente, aquele que desceu, tomou o meu pecado, morreu numa cruz. E Jonas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E eu posso te dar uma notícia: se você aceitar, você glorifica. Ele está aqui nessa noite. Então Jesus, ele se apresenta falando que ele é santo e verdadeiro. Características essa que a igreja se auto-identificava. Pois a igreja que estava em Filadélfia, pastor, ela buscava ser santa e buscava ser verdadeira. Por eles buscarem ser santos e verdadeiros, eles revelavam em si mesmo o caráter do seu Senhor, que é santo e que é verdadeiro. Para a gente entender os outros adjetivos que Jesus dá acerca dele, a gente precisa continuar a leitura, e lá na frente a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Jesus diz: eu sei, ou eu conheço as tuas
Você está aí? Eu conheço as tuas. O pastor falou que eu posso afirmar isso aqui. Se ele falou, eu confio. Quando Jesus fala eu conheço as suas obras, Jesus não está falando apenas de obras materiais. Ele está abrangendo um monte de coisa. Quando Jesus disse eu conheço as tuas obras, ele está falando eu conheço as suas condições espirituais em geral, mas também conheço as tuas lutas carnais, mas também conheço os desafios que vocês como igreja passam para me adorar. Conheço tudo aquilo que vocês fazem, conheço tudo o que acontece, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço as suas lutas, as suas dores, os seus desafios, eu conheço as tuas obras. Observe algo, Jesus ele não enumera essas obras, ele não diz quantas obras são. Então Jesus ele não enumera essas obras, mas ele afirma que elas são obras e que ele as conhece. Então são obras o suficiente para serem lembradas. E só dá para se lembrar daquilo que a gente realmente tem. O que a gente não tem, a gente não pode lembrar. Ou seja, a igreja que estava em Filadélfia não é uma igreja que fingia ter. A igreja que estava em Filadélfia não é uma igreja que usava máscaras. A igreja que estava em Filadélfia não é uma igreja que disfarça. A igreja que está em Filadélfia realmente tem obras. E tem obras porque é o próprio Senhor Jesus que está testificando. E detalhe, não era fácil ser cristão na cidade de Filadélfia. É interessante eu ressaltar isso aqui, que a cidade de Filadélfia ficava apenas a 20 quilômetros de distância da cidade de Sardes. Então a cidade que estava em Filadélfia estava próxima de Sardes. Estava perto de uma igreja que o próprio Senhor Jesus testificou. Você ouviu isso aqui, a Lô Raíza pregando. Jesus disse, vocês têm nome de que vivem. Vocês cantam como vivos. Vocês pregam como vivos. Vocês fazem as coisas como vivos. Mas na verdade, vocês estão mortos. É por isso que a igreja que estava em Filadélfia é uma igreja modelo para a gente. É por esses motivos que a igreja que estava em Filadélfia é uma igreja que pelo menos nós deveríamos nos tornar. Por quê? Porque a igreja que estava em Filadélfia estava muito próximo aos mortos de Sardes. Mas a igreja que estava em Filadélfia não morreu. A igreja que estava em Filadélfia estava muito próxima a uma igreja que se contaminou. Mas a igreja que estava em Filadélfia não se contaminou como eles. A igreja que estava em Filadélfia estava muito próxima estava muito próxima a uma igreja que desagradou a Jesus. Mas a igreja que estava em Filadélfia se manteve fiel. Se manteve fiel por quê? Porque diferente de Sardes, a igreja que estava em Filadélfia não negociava o teu caráter. Diferente de Laodiceia, a igreja que estava em Filadélfia não vendia o seu caráter. Gente, a gente está falando aqui de poder de escolha. A igreja que estava em Filadélfia podia ser igual Sardes, porque estava bem próxima. A igreja que estava em Filadélfia podia ser igual Laodiceia, mas a igreja que estava em Filadélfia escolheu se manter fiel a Jesus. Filadélfia escolheu não se contaminar. Pastor, o ambiente na qual Filadélfia estava inserida era um ambiente corrupto. A 20 quilômetros dali havia uma igreja corrupta. A cidade na qual Filadélfia estava inserida era uma cidade corrupta, mas o ambiente corrupto não teve o poder de influenciar a igreja. Oh glória, qual é o problema aqui? É que tem muita gente nos dias de hoje se deixando levar por meios de ambiente. Vou pegar um gancho na tua palavra. Tem muita gente que se deixa levar por coisas. Tem muita gente que se deixa levar por pessoas. Tem muita gente que se deixa levar por ambiente. Ser crente aqui na igreja é fácil. Quero ver ser crente lá fora, aonde o mundo jaz no maligno. Eu quero ver você ser crente em Filadélfia, em ambientes desfavoráveis. Então a igreja que estava em Filadélfia escolheu, diga, escolheu ser diferente. Isso é destacado porque é Jesus que está falando. Jesus disse, eu conheço as tuas obras, eu conheço os seus desafios, eu conheço as suas dores,
Eu sondo os corações. Eu sei que não está fácil, mas por causa da tua fidelidade, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Porta essa que ninguém poderá fechá-la. Por causa da fidelidade de vocês, por causa da lealdade de vocês, por causa do empenho à minha obra, eu abro portas que para você pareciam inacessíveis. Ô Felipe, por que inacessíveis? Olha para cá para você entender. As pessoas fechavam as portas para a igreja. Então a igreja que estava em Filadélfia estava acostumada a se deparar com as portas fechadas. As pessoas fechavam a porta para a igreja. Os políticos fechavam as portas para a igreja. A cidade fechava as portas para a igreja. Mas eles se esqueceram de algo. Se você entender, você glorifica nessa noite. Que enquanto as portas da terra se fechavam para a igreja, as portas do céu eram abertas diante delas. Oh, glória a Deus! Enquanto as portas do mundo se fecham para você, Jesus abre portas que aos seus olhos pareciam inacessíveis. Ele abre portas. Por que inacessíveis? Porque a igreja que estava em Filadélfia estava acostumada com esse cenário. Não tinha apoio. As portas estavam fechadas para ela naquela cidade. Só que o melhor de tudo é que por mais que as portas estivessem fechadas, as portas do céu estavam abertas para a igreja que estava em Filadélfia. Eu não sei se você está entendendo isso daqui, mas Jesus está falando de honra para a tua vida. Ele abre portas que estavam fechadas para você. Ele está falando, eu honro até mesmo aonde vos tentaram te envergonhar. E parece, Elton, que essa mensagem é para alguém que está aqui, porque Jesus te trouxe aqui para te dizer isso. Eu conheço as tuas obras, mulher. Eu conheço as tuas obras, varão. Eu conheço os seus esforços. Então por causa das tuas obras, por causa dos seus esforços, por causa da sua fidelidade, eu estou abrindo umas portas que aos seus olhos pareciam inacessíveis. E o melhor de tudo é que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tem poder de fechar as portas que Jesus abriu para você. Jesus está dizendo, pode começar a glorificar o meu nome nessa noite. Pode começar, vai no mercado, compra carne, compra o frango, começa a preparar o culto de ação de graça. Por quê? Porque eis que a porta já está aberta. E a porta que Jesus abre, pode alguém entortar o nariz, pode alguém reclamar, pode alguém dizer que você não serve, pode alguém dizer que você não presta, mas fechar não pode. Por quê? Porque a porta que Jesus abriu para você tem teu nome, tem teu número, teu endereço. Ai, Jesus, preciso correr. Olha para cá. Eu sei que é gostoso demais dar glória a Deus quando a gente fala de porta aberta. É muito bom a gente chegar no culto e ouvir alguém dizendo, Jesus vai abrir uma porta para você. Porque automaticamente a gente associa essa porta como uma porta financeira, pastor. Só que a porta que Jesus está abrindo aqui, vai cair o glória, mas eu preciso falar e ser fiel ao texto. A porta, Bia, que Jesus está abrindo aqui, não se trata de uma porta financeira. Viu como caiu o glória? Por quê? Porque a gente gosta de porta de emprego. A gente gosta de cura. A gente gosta de milagres, Jonas. A gente gosta quando alguém levanta a mão e fala assim, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Só que a porta que está sendo aberta aqui não é uma porta financeira. Nós servimos a um Deus que pode abrir portas, sim ou não? Mas a porta que Ele abre aqui não é uma porta financeira. E se essa porta não é uma porta financeira, ô Felipe, que porta é essa? Lá vai. Ele abre uma porta de oportunidade para a sua igreja. Ele abre uma porta de proclamação para os seus ministros. Ele abre uma porta visível de entrada. Ele abre uma porta de comunhão para a igreja visível. Ele abre uma porta de admissão para uma igreja triunfante. Mas não caia no erro de acreditar
que Jesus é porteiro. Jesus não é porteiro. Fala para o teu irmão: ei, Jesus não é porteiro. Ele é o dono da porta. E se Ele é o dono da porta, Ele pode abrir, mas também pode fechar. Ele pode fechar a porta da oportunidade. Ele pode fechar a porta da proclamação, deixando os pecadores obstinados na dureza do seu próprio coração. Ele pode fechar a porta da comunhão da igreja para os descrentes e profanos. Ele pode fechar a porta do céu, assim como Ele fechou a porta para aquelas virgens tolas que não guardaram azeite e dormiram no dia da graça. Ele pode fechar a porta. Mas ô Felipe, por que Jesus tem facilidade para abrir portas e fechar a porta? Justamente pelo que ele falou no primeiro versículo. O que? Eu tenho a chave de Davi. Oh glória, por que Jesus tem poder para abrir e fechar portas? Porque Jesus possui na tua mão a chave de Davi. Oh Elton, se a porta é simbolismo de oportunidade para a igreja, a chave de Davi é símbolo da autoridade de Jesus. Oh glória, se a porta aberta é sinal de oportunidade para mim e para você, a chave de Davi na mão de Jesus é sinal da autoridade de Cristo. Entendeu agora, irmã Selma, por que nunca conseguiram fechar as portas da igreja? Entendeu agora por que nunca conseguiram fechar e paralisar o cristianismo? Por que, Felipe? Eu vou falar, você vai gritar completando. Porque aquele que abre, ninguém fecha. Porque aquele que abre e aquele que fecha, muita gente para pouco barulho. Por que não conseguem parar as portas da igreja? Porque o que abre e o que fecha. Então o comunismo não tem o poder de parar a igreja. Por quê? Porque o que abre e o que fecha. Então o Supremo Tribunal não possui o poder de fechar as portas dessa igreja. Porque o que abre e o que fecha. Então o nazismo não conseguiu parar a igreja de Jesus. Porque o que abre e o que fecha. É por isso que a pandemia não conseguiu fechar as portas da igreja. Porque o que abre e o que fecha. Oh, aleluia. Pastor, tem que correr. Eu falei assim, eu vou pregar 20 minutinhos só. Jesus, Ele não conhece só a igreja, pastor, mas Ele também conhece a cidade na qual a igreja está inserida. Por que Jesus diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta? Lembra que a gente conversou isso lá no início da mensagem, que a cidade de Filadélfia, ela foi fundada para ser uma porta aberta? Átalo, quando fundou a cidade de Filadélfia, ele fundou aquela cidade para ser uma porta aberta, mas para ser uma porta aberta da cultura e divulgação do idioma grego na Ásia. Mas quando Jesus chegou e abriu a porta da igreja, aquela cidade passou a ser uma porta aberta para o evangelho da salvação. Átalo criou a cidade, pastor, para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega. Mas Jesus entrou em cena e falou: não vai ser nada disso. Por quê? Porque eu estou colocando uma porta aberta. Para quê, Jesus? Para a igreja triunfante fazer a diferença. Átalo criou a cidade para ser uma porta aberta para a cultura grega. Mas Jesus entrou em cena e falou: eu estou abrindo uma porta, mas não para a cultura grega, mas para o evangelho da salvação. Ô Felipe, o que você está falando? Eu estou falando que Jesus está abrindo uma porta hoje lá na tua casa. Para quê? Para aquele teu marido desviado alcançar a salvação. Jesus está falando que hoje Ele está abrindo uma porta de oportunidade. Para quê? Para você e tua família ser salva. Levanta a mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar nessa noite que você vai chegar num culto de quarta-feira aqui, e a pessoa que está aqui em cima dirigindo vai falar:
Alguém quer dar testemunho? Você vai pular dessa cadeira, vai vir correndo aqui para dar testemunho. Aí você vai pegar o microfone e vai falar assim: irmãos, eu estou dando testemunho hoje, não por causa de uma porta de emprego. Eu estou dando testemunho hoje, não por causa de uma cura. Por que você está abrindo testemunho? Porque hoje eu posso afirmar que a porta foi aberta e eu, a minha casa, servimos ao Senhor. A porta que Jesus tem para a tua vida é salvação. A porta que Jesus tem para a tua casa é salvação. Salvação. Só que tem um problema aqui. Na verdade, 3, pastor. A igreja de Filadélfia tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. E é Jesus que testifica. Em primeiro lugar, tendo pouca força. Repete comigo. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja era fraca, Alô Raíssa. Era uma congregação pequena, formada por crentes pobres e escravos. Mas isso não era motivo para parar a igreja. A igreja tinha pouca força. Talvez por ser pequena, talvez por ser composta de pessoas pobres e escravas, talvez por não ter influência política ou social na cidade. Mas o melhor de tudo pastor, é que a igreja ela era fraca em força e em tamanho, mas era grande em poder e fidelidade. A igreja que estava em Filadélfia, Jonas, ela era fraca em força e em tamanho, mas ela era grande em poder e fidelidade. E eu posso falar para você, é melhor ser fraco, mas estar com Jesus, do que ser forte e estar na mão do diabo. Eu prefiro chegar nessa igreja, me sentir fraco, caído, do que falar que eu sou forte e estar lá no mundo na mão do diabo. Eu trouxe uma mensagem só para os fracos aqui nessa noite. Se você é fraco, levanta a tua mão para o céu, porque é melhor você ser fraco aqui do que você ser forte lá. Escuta. A igreja então ela era fraca em tamanho e força, mas ela era forte em poder e fidelidade. Vou falar uma frase aqui, você guarda no seu coração. Por quê, Felipe? Porque a fraqueza do servo de Deus não significa debilidade. A fraqueza do servo de Deus não significa fragilidade. A fraqueza do servo de Deus não significa deficiência. Felipe, prova. O apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus, cheio de Deus, mas ele possuía fraquezas. Tantas fraquezas que ele pediu 3 vezes para Jesus retirar dele. Aí Jesus diz: ô Paulo, a minha graça te basta. Ô Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, irmãos, é normal a gente se sentir fraco. É normal a gente se sentir fraquinho, mas a nossa fraqueza só revela o quão dependente nós somos de Jesus. A tua fraqueza só revela o quão dependente você é de Cristo, Elton. A gente não tem que ter medo, Vanessa, de quem é fraco. A gente tem que ter medo de quem fala que é forte. Por quê? Porque quanto mais fraquinho, melhor. Quem é fraquinho chega num culto como esse dizendo: se o Senhor não me der graça, se o Senhor não me der graça, eu não consigo pregar. Se o Senhor não me der graça, eu não consigo dar uma saudação. Se o Senhor não me der graça, eu não consigo vir para a igreja. Vou falar. Se o Senhor não me der graça, eu largo o meu casamento. Se o Senhor não me der graça, eu largo minha família. Agora a gente tem que tomar cuidado com quem é forte. Porque quem é forte está dizendo: eu sou melhor do que tudo, eu sou melhor do que todos. Quem é forte está dizendo: eu não preciso mais orar. Quem é forte está dizendo: eu não preciso mais jejuar. Quem é forte está dizendo: eu não preciso mais fazer jejum. Quem é forte está dizendo: eu não preciso respeitar mais as minhas lideranças. Quem é forte está dizendo: eu faço e ninguém pode me impedir. Agora quem está fraquinho, aleluia, entende que só está de pé por causa da graça, que só canta por causa da graça, que só prega, eu vou descer, só é obreiro por causa da graça, só é diaconisa por causa da graça, só é diácono por causa da graça, só é presbítero por causa da graça, missionária por causa da graça, só é pastor por causa da graça de Jesus. Por quê, Felipe? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa
na minha e na sua. Será que você pode fechar os seus olhos agora? Eu sinto a graça aqui. Será que você pode fechar seus olhos e dizer obrigado, Jesus, por ser fraco, porque sendo fraco eu posso ver o Senhor se aperfeiçoando na minha vida. Será que você pode dizer isso? Senhor, obrigado, porque mesmo sendo fraco, eu só estou de pé por causa da sua graça. Eu só posso liderar por causa da tua graça. Eu só posso pastorear por causa da tua graça. Se não fosse a graça de Deus, Elton, se não fosse a graça. Segundo problema, preciso avançar. Havia uma oposição à igreja visível. Filipe, quem é essa oposição? Jesus diz: os judeus, chamados e comparados como sinagogas de Satanás, ou seja, os falsos cristãos. E essa perseguição, Elton, que a igreja sofria, era uma perseguição, minhas irmãs, extremamente demoníaca. Observe que o título, Hudson, de igreja não é aplicado para esse grupo que vem perseguindo os irmãos de Filadélfia. O título de igreja não é aplicado a esse grupo que vem oprimindo os cristãos. Jesus chama eles de sinagoga. O termo sinagoga aqui, ele é no sentido pejorativo, e o que ainda é mais intensificado mediante a identificação deles com Satanás. Então, para trazer uma palavra de encorajamento para a igreja, Jesus diz: eu sei que eles estão vos perseguindo, eu sei que eles estão tentando te envergonhar, mas diante de ti a porta já está aberta e ninguém pode fechar. Aí eu imagino os irmãos falando: mas Jesus, eles estão perseguindo muita gente. Jesus falando: a porta está aberta. Mas Jesus, a pressão está muito forte. Filadélfia, a porta está aberta. Mas Jesus, estão tentando parar o meu ministério. Filadélfia, a porta continua aberta. Mas Jesus, estão querendo me envergonhar, me difamar. Filadélfia, a porta ainda está aberta. Eu imagino Jesus falando: Filadélfia, eu sei que a pressão está grande, mas aguenta a pressão, pois não tem ninguém que tenha capacidade de fechar essa porta. E Filadélfia, fiquem tranquilos. Por quê? Porque aqueles que hoje vos perseguem ainda terão que vir se dobrar e reconhecer que eu vos amo. Ei, isso daqui não é palavra de vingança, isso é palavra de Deus, é palavra de justiça. Hoje aqueles que te perseguem, hoje aqueles que te tentam te envergonhar, ainda terão que vir e reconhecer que Jesus te ama. Ô Filipe, estão querendo me matar, o que eu faço? Ô Filipe, estão querendo me parar, o que eu faço? Ô Filipe, estão querendo me envergonhar, o que eu faço? Salmos capítulo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus da tua vida. Terceiro problema para a gente fechar, perdão, pastor. A igreja, eu vou falar baixinho isso aqui para não parecer heresia, tá? A igreja, mesmo sendo fiel e santa, pastor, aos olhos de Deus, ela ainda corria o risco de perder a sua salvação. Que é isso, Felipe? Você está falando de Filadélfia, a igreja que você disse que é a igreja modelo. Você não está falando de Sardes, você não está falando de Tiatira, você não está falando de Laodiceia, você está falando de Filadélfia. Falo de novo e reafirmo: a igreja que estava em Filadélfia, mesmo sendo santa e fiel, ainda corria o risco de perder a sua salvação. Prova na Bíblia? Tem que ser nela, né? Versículo 11: eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Para quê? Para ninguém tomar a tua coroa. Jesus está falando: Filadélfia, eu sei que você é santa, eu sei que você foge dos caminhos do mal, eu sei que você procura ser fiel, mas guarda o que tem. Para quê, Jesus? Para que ninguém tome a tua coroa. Por quê, Jesus? Porque que eis que cedo eu venho sem demora. Meu irmão, sabe o que é interessante aqui, Jonas? Que Jesus, ele não dá um talvez. Jesus, ele não fala um quem sabe. Jesus, ele não fala um pode ser. Jesus está dando uma certeza. Qual é a certeza, Capi? Jesus vem.
E essa tem que ser a esperança da igreja. Jesus está voltando. Essa ainda deve ser, irmãos, a nossa alegria maior. Qual, Felipe? Que Jesus está voltando. Esse deve ser o seu maior motivo de glorificar Jesus nessa noite. Jesus está voltando. Nós não sabemos quando acontecerá, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus vem. Jesus vem. Jesus está voltando. O pensamento de muita gente hoje não é mais sobre a volta de Jesus. Acham que ele está demorando. Pensam, pastor, que Jesus nem vem mais. Mas se esquecem de algo: que 1000 anos para Deus são como um dia. E assim 2000 anos ainda seria sem demora. Eu não sei se isso aqui é motivo para você adorar Ele, mas eu vou frisar isso aqui na tua noite. Ei, Jesus está voltando. Será que você pode catucar teu irmão e falar para ele: ei, fica ligado, porque em breve Jesus voltará. A mensagem de Deus nesse altar ministrada hoje é: guarda o que tens. Por quê? Porque em breve Jesus voltará. Eu creio que eu não estou diante de uma igreja que apenas pede milagre. Eu creio que eu não estou diante de uns irmãos que apenas pedem bênçãos materiais. Eu creio nessa noite que vocês estão aqui levantando a mão e dizendo: Maranata, 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 hora vem, Senhor Jesus. Ai, vai apertar isso aqui. Guarda o que tem. Felipe, o que eu tenho? João capítulo 5. Eu asseguro que aquele que guarda a minha palavra e crê naquele que a enviou, terá a vida eterna. Vou repetir. Eu asseguro que aquele que guarda a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse sim terá a vida eterna. Sabe qual é o problema, meu pastor? É que muitas pessoas estão guardando dinheiro, mas se esquecem que o dinheiro um dia vai se acabar, Ruth. Muitas pessoas, eu sinto a graça de Deus. Eu sei que muitas pessoas estão guardando coisas, Elton, mas um dia as coisas vão se deteriorar. Muitas pessoas estão guardando pessoas, mas se esquecem que as pessoas vão embora. Mas nessa noite eu creio que eu estou diante de uma igreja que está dizendo e reconhece: sobre tudo que se deve guardar, guarda a palavra, 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 palavra de Deus. O que vai te levar para o céu não são as suas amizades. O que vai te levar para o céu não são os seus familiares. O que vai te levar para o céu não é o seu carro do ano. O que vai te levar para o céu não é o seu negócio bem sucedido. O que vai te levar para o céu é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Escute isso aqui. Um dia Jesus vai dar um discurso muito difícil de se lidar. A Bíblia diz que Jesus ele prega e alguns discípulos começam a abandonar Jesus. Aí Jesus ele vira para os 12 e fala assim: vocês não vão embora não? Pedro, cheio da autoridade e sabedoria de Jesus, ele vira para Jesus e fala: Jesus, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para a gente fechar, eu vou pular para a gente fechar bem rápido. Eu quero encerrar essa mensagem. Então a ordem de Jesus para alguém aqui hoje é: guarda o que tem para que ninguém tome a tua. O pastor me ensinou essa coisa, o pastor me ensinou a mensagem toda. O que significa coroa? Coroa é o teu galardão. Quando a gente fala de coroa, a gente está falando de um reino espiritual. Ou seja, Jesus está falando: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Trocando por outras palavras, guarda o que tem para que ninguém tire a tua moradia celestial. Guarda o que tem, por quê? Porque tem um reino preparado para você. Quem tem coroa é rei, quem tem coroa é príncipe, quem tem coroa vive num reino. O problema, eu vou falar isso aqui, é que tem muita gente trocando coroa por pratos nesse mundo. Tem muita gente que está trocando salvação por coisa pequena. Tem muita gente que está trocando salvação por coisas que não tem nada a ver. Tem muita gente que chega num culto como esse, recebe uma palavra, sai e está trocando a coroa que Jesus tem preparada para você por pequenas coisas. É o famoso não tem nada a ver. É o famoso ninguém vai ficar sabendo. Mas guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então a ordem de Jesus é: guarda. É aqui, meus irmãos, que eu não consigo entender. Eu respeito a opinião de todo mundo, tá?
Mas eu não consigo entender aqui a teoria dos nossos amigos calvinistas. Respeito, mas não posso concordar, porque os nossos amigos calvinistas dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. E como que eles explicam esse texto? Porque a Bíblia está me mostrando que eu não sou salvo. Salvação não é garantia. Ô Felipe, o que eu preciso então para ser salvo? Guardar o que tem. Meus irmãos, para entrar no céu ainda, irmã Selma, é preciso orar. Para entrar no céu ainda é preciso renunciar ao pecado. Para entrar no céu ainda é preciso se separar. Para entrar no céu é preciso guardar o que tem. Sabe qual é o problema aqui? É que tem muita gente que não tem nada para guardar. O problema é que tem muita gente aqui que já perdeu e não tem mais nada para guardar. É gente que perdeu há muito tempo. E sabe qual é o problema? É gente que perdeu e não sabe que perdeu. É gente que perdeu e não entende que perdeu. Por quê? Porque quem perde e sabe que perdeu, ele volta atrás para buscar. Ele volta para o caminho da oração, ele volta para o caminho do jejum, ele volta para o caminho da consagração, ele volta para o joelho, ele volta para a leitura da palavra. Agora quem perdeu e não sabe que perdeu, acha que do jeito que tá bom. Acha que do jeito que tá bom. E sabe o que é mais triste? Você me ouve por mais 10 minutinhos? Sabe o que é mais triste? É que na maioria das vezes, pastor, quem perdeu, perdeu porque estava procurando algo a mais. Na maioria das vezes, quem perdeu, perdeu porque estava atrás de novidade. Mas eu tenho uma palavra para crente Filadélfia aqui nessa noite. Qual é? O crente Filadélfia não precisa de novidades. O crente Filadélfia não precisa de mundanismo disfarçado de modernismo. O crente Filadélfia não precisa mudar o teu jeito de vestir, não precisa mudar o teu jeito de falar. Ô Felipe, o que o crente Filadélfia precisa fazer? Guarda o que tem. Eu imagino, aqui eu vou encerrar. Eu imagino, irmã André, alguém chegando para Filadélfia, pastor, falando assim: ô igreja de Filadélfia, muda o sistema. Ô igreja de Filadélfia, muda o jeito de pregar, muda o jeito de adorar, muda o jeito. Ô Filadélfia, você está muito quadrada, desse jeito está muito rígida, desse jeito não vai atrair pessoas, desse jeito não vai encher a igreja, desse jeito não vai ter recurso, desse jeito você não vai avançar. Atualiza, Filadélfia. Mas enquanto estão falando isso, eu vejo uma igreja se posicionando e falando: nós não vamos mudar as nossas vestes, nós não vamos mudar o nosso jeito por causa das doutrinas desse mundo. Oh glória, nós não vivemos em um evangelho legalista, aonde tudo pode, aonde não tem nada a ver. Eu imagino, pastor, alguém falando: ô Filadélfia, mas Sardes se atualizou, ficou grande, Laodiceia se atualizou, ficou rica, Tiatira se atualizou, ganhou nome, Pérgamo se atualizou, está lotada. Aí eu imagino Laodiceia falando: problema é de Sardes, problema de Laodiceia, problema de Tiatira. Eu ainda escolho o caminho da santificação. Mas ô Filadélfia, muda o sistema. Ô Filadélfia, muda, você está muito quadrada. É melhor ser quadrado e subir para o céu do que ser redondo e descer para o inferno. É melhor ser quadrado, mas permanecer fiel a Jesus, do que ser redondo e ficar na mão do diabo. Mas eu dou glória a Deus. Por quê? Porque enquanto existe uma Éfeso que perdeu o primeiro amor, enquanto existe uma Tiatira que não se envolve com Jezabel, enquanto existe uma Pérgamo que segue as doutrinas dos nicolaítas, enquanto existe uma Laodiceia que se corrompeu, ainda tem uma Filadélfia de pé proclamando: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor Jesus. Se coloca de pé aí, vai. Oh Jesus, oh Pai, obrigado por essa palavra. O nosso grito ainda continua sendo esse, pastor: santidade como prioridade. Quer ir para o céu? Aprenda a ser santo aqui na terra. Quer morar nas mansões celestiais? Aprenda a ser santo aqui na terra. A minha conversa agora é com quem ouviu essa palavra.
e se identificou. Eu quero que a igreja fique ligada, ligadíssima nesse momento. Já vai sondando quem está do seu lado. Vai dando aquela olhadinha assim, ó, de rabo de olho. Ih. O pastor falou algo comigo quando ele estava me ensinando essa mensagem. Ele me falou algo que eu decidi escrever para falar para você isso nessa noite. Sabe qual é o maior problema, Hudson, da nossa vida? De todos os problemas, meu amigo. Sabe qual é o maior problema da nossa vida inteira? O maior problema da nossa vida, pastor, não é a gente perder um emprego. O maior problema da nossa vida não é a gente ser exilado. O maior problema da nossa vida não é a gente ficar enfermo. Mas Vanessa, o maior problema da nossa vida não é as pessoas desfazerem do nosso chamado. O maior problema da nossa vida não é a gente ser abandonado. Felipe, qual é o maior problema da vida do homem? Lá vai. Sabe qual é o maior problema da vida do homem? É o homem passar a vida inteira chamando Deus de pai e no último dia, Jesus não reconhecer ele como filho. O maior problema da nossa vida, Gabi, é esse. É a gente passar a nossa vida toda vindo para a igreja, chamando Jesus de pai, e naquele último dia Jesus não te reconhecer como filho. Feche seus olhos agora. Isso, fecha. Jesus. Eu preciso ser muito rápido, eu já estourei muito meu tempo aqui nessa noite. Eu sei que essa foi uma palavra rema, diretiva para você nessa noite. E minha conversa aqui não é só com os descrentes, não. É com quem vem para a igreja de segunda a sexta, de segunda a segunda. É gente que sabe que perdeu e precisa voltar para recuperar. Mas talvez você está perguntando, Felipe, ok, reconheci que perdi. Mas me dá uma ideia, como que eu faço para voltar? Onde estão as coisas que eu perdi? Olha para cá. Olha para cá. As coisas que você perdeu estão aqui no altar. Aquilo que você precisa guardar está aqui no altar. Então, conselho de Deus para a sua vida: volta e pega aquilo que um dia foi perdido. Volta para o caminho da oração. Volta para o caminho da santificação. Volta para o caminho da renúncia. Para quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Desculpa se você veio aqui atrás de porta aberta, mas hoje a porta está aberta para você. E se você entrar, há uma oportunidade de salvação para você. Eu vou fazer o convite agora. A gente não pode demorar. Você faz papel de igreja agora. Vê se tem alguém aqui nesse ambiente que precisa disso. Você que reconhece que precisa voltar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Vamos, igreja, me ajuda a ver se tem alguém do seu lado que precisa. Você que reconhece e diz: Felipe, há muito tempo eu não oro mais. Há muito tempo eu perdi o caminho da comunhão. Jesus está falando para você: eu quero voltar a te reconhecer como meu filho. Eu quero voltar a reconhecer que eu sou o teu pai. Em nome de Jesus, feche os olhos, igreja. Fica ligado. Vê se tem alguém no ambiente que precisa de cura, que precisa de libertação. Em nome de Jesus, tudo aquilo que prende você está caindo por terra agora. Sai do teu lugar. Vem aqui na frente, porque tem uma porta aberta diante de você. A primeira já está vindo. Cadê a segunda nessa noite? Eis que a porta está aberta para você. Alguém para ajudar aqui a orar ele aqui?